Olá pessoal, agora em definitivo, 11 horas, bem-vindos a todos ao nosso webinar. Eu, Leonardo Azevedo, falando. É um prazer estar novamente com vocês aí, compartilhando alguns, materiais aí importantes que a GFT levantou aqui nesse último ano. Quem já participou desse nosso webinar já conhece um pouco a dinâmica, né? A gente para de tempos em tempos para permitir a vocês fazer perguntas, colocações, comentários. Elas podem ser feitas através do chat ou através do painel de perguntas e respostas. Então, volta e meia eu dou uma paradinha aqui, olho e acompanho com vocês, né? Hoje a gente está fazendo mais um webinar da nossa série que compartilha resultados de negócio ou tendências de negócio, né? Tratando especificamente uma pesquisa feita pela GFT já há alguns anos em relação ao estágio de desenvolvimento de bancos digitais em vários países nos quais a GFT atua, né? E aí a gente consegue ter uma visão comparativa desses vários países, das principais diretrizes, preocupações, avanços, né, da implementação e do desenvolvimento da estratégia. Então acredito que vai ser uma horinha aí muito proveitosa para vocês. Além dessa série mais relacionada com conteúdo de negócio, nós também temos os nossos Tech Talks, né? Os nossos Tech Talks, como já diz o nome, tem como público-alvo o pessoal técnico de TI, e eles procuram, né, dentro desses webinars, a gente procura compartilhar conhecimento técnico bastante especializado em determinadas áreas. O último que aconteceu no mês passado aconteceu sobre o assunto DevOps, né, e a gente, enfim, cobriu aí o ciclo de desenvolvimento, provimento de infraestrutura, etc. Hoje, né, como eu estava falando para vocês, a gente vai trazer um conteúdo bastante exclusivo, novo, em função dessa pesquisa de Digital Banking que a GFT desenvolve globalmente. Então, tratando aí um pouquinho da nossa agenda, primeiro a gente vai falar da visão geral e abrangência desse nosso estudo, são os nossos dois primeiros tópicos. E aí a gente vai entrar efetivamente na análise dos resultados da pesquisa, vai ver por tamanho de instituição financeira, né, por tamanho de banco. A gente tem as visões comparativas país a país, faremos alguns comentários aí sobre o que aconteceu aqui com os respondentes do Brasil também. E aí, no fim, a gente vai contar para vocês um pouco, enfim, selecionamos aí alguns cases para compartilhar com vocês de como a GFT tem contribuído com os bancos nesse processo de digitalização, de criação de negócios digitais, de criação de canais digitais, etc. Né? Esses cases são uma amostra, né, inicial de como a gente tem atuado, tem, enfim, N outras frentes que a nossa companhia tem atuado para trabalhar no assunto digitalização. Esse é o principal lema, o principal mote da nossa companhia é exatamente esse, é ajudar as instituições que prestam serviços financeiros, né, bancos de todos os segmentos, seguradoras, meios de pagamento, etc., a trabalhar o seu processo de digitalização. Então, a gente está como frase principal de definição da nossa companhia, Shaping the Future of Digital Business. Falando então um pouquinho aí da abrangência do estudo e visão geral, né? Primeiro, esse estudo, como eu falei para vocês, ele tem acontecido repetidamente, todos os anos, de maneira que nós tenhamos resultados comparativos. Dentro desse ano, ele foi realizado ali entre março e abril, ou seja, no final do primeiro tri, início do segundo trimestre de 2016. Tivemos 260 tomadores de decisão participando desse evento. Brasil e México, os dois países com menor representatividade, apenas 10 respondentes. E vocês conseguem enxergar aí como é que foi a participação, né? Alemanha, Espanha, Itália, Suíça e Reino Unido, que foram os principais respondentes. De maneira que vocês vão olhar os resultados da pesquisa, todos os resultados gerais vão ter esses pesos relativos que vocês
observam nessa distribuição principal aqui quantos resultados nós tivemos de cada um dos países. E nós consideramos que, devido ao tamanho da amostra, Brasil e México, não faria sentido ter uma análise estatística separada por esses países, eles continuam constando da visão geral, e eu farei alguns comentários específicos sobre o Brasil, que aí a gente deve entender muito mais como uma tendência do que como algo estatisticamente relevante, que representa completamente. Ele é uma tendência dessa amostra que respondeu aqui no Brasil, de maneira que, se a gente fizer um pensamento limpo sobre o assunto, a gente está olhando o estado do digital banking, especialmente na Europa, ou seja, como a maior parte dos países aqui é europeu e a maior parte das respostas europeias, a gente está vendo como é que isso está se desenvolvendo, especialmente na Europa. Visão geral aí, quais são os grandes papéis, as áreas de negócio dos nossos participantes e o nível hierárquico dos participantes. Como vocês podem imaginar, o tema do Digital Banking, ele absolutamente não está restrito às áreas de tecnologia. Então, nós temos pessoal, por exemplo, de operações, mais ou menos 18% são pessoas de operações, pessoas de IT e de User Experience, mais ou menos 30% dos respondentes, vendas, 21%, estratégia de desenvolvimento de negócio, 20%, e outras áreas de negócio, 9%. Então, vocês observam que há uma preponderância ainda da área de TI, mas que, evidentemente, ela não é exclusiva, e é também o que nós temos visto nas nossas relações com as instituições financeiras brasileiras. O tema da digitalização vai muito além do âmbito de TI, porque efetivamente é um caminho para fazer novos negócios, para ganhar maior eficiência operacional, para desenvolver novas estratégias competitivas, etc. Então, a gente vê essa distribuição aí acontecendo de maneira muito similar aqui no Brasil. Falando um pouquinho de nível hierárquico, 15% foram C-level, aí, CEO, CIO, CEO, etc. Gerentes de divisão, aproximadamente 38%, gerentes de projeto, 10%, gerentes de time, 15% e outros, 21%. Então, ou seja, pessoas tomadoras de decisão, se a gente considerar que vai até o nível da gerência média, a gente tem aproximadamente metade dos respondentes que são efetivamente tomadores de decisão e que estão dando as direções que as companhias seguem. Principais pontos aí da pesquisa, principais conclusões. Primeiro é o seguinte: apenas 9% consideram ter implementado completamente sua estratégia de digital banking, contra 7% em 2015. Ou seja, vamos começar a pensar um pouco aí sobre as conclusões que a gente pode tirar das informações da pesquisa. Tem muita água ainda para correr debaixo da ponte, sem dúvida nenhuma. Então, se 9% implementaram completamente, significa, pegando o oposto, que 91% ainda estão no caminho de alguma forma. A gente vai ver um pouquinho à frente um outro slide que mostra em que ponto do caminho essas outras organizações estão, e a gente vê que esse caminho de completar efetivamente a jornada digital, ele é mais ou menos lento, ou seja, de 7% em 2015, a gente tem 9% em 2016, ou seja, avançaram apenas 2 pontos percentuais. Nesse sentido, a maior parte dos bancos está trabalhando no desenvolvimento e implementação da estratégia simultaneamente, ou seja, como diz a expressão brasileira, bater o escanteio e correr para cabecear, Você planeja e executa simultaneamente, não tem como, nesse momento, do ponto de vista competitivo, se dá o luxo de parar para planejar e depois implementar. As coisas estão acontecendo de maneira bastante simultânea. Segunda grande conclusão do estudo, a gente vai enxergar isso em detalhes um pouquinho à frente: questões de segurança são consideradas um dos principais fatores de sucesso e também desafios no que diz respeito ao digital banking. E vocês vão observar também que a tendência nesse momento é que o aspecto segurança cresça de importância em todas as avaliações. Então, isso é bem relevante a gente levar isso em consideração. Outro aspecto que apareceu de uma maneira bastante repetida e consistente no estudo
foi que as organizações consideram que gerir bem os dados do cliente é um desafio crucial para o sucesso, mas que ainda faltam competências para fazê-lo. Ou seja, a maior parte dos bancos considera que deveria lidar bem com os dados do cliente e usar isso a seu favor para que houvesse uma prestação de serviço mais adequada. E, no entanto, falta expertise para fazê-lo. Essa é uma percepção bastante geral. E, por último, o que aparece é que a gente está enxergando isso já, evidentemente, são mudanças que estão em andamento na sociedade, né? Ou seja, não que impactam não só os bancos, mas, enfim, todos nós, de alguma maneira, somos relacionados aos bancos, como clientes, como provedores, etc., é que as agências bancárias estão sofrendo um processo muito grande de transformação e que a agência tradicional, né, enfim, ou como conhecemos hoje, ela vai ser um modelo descontinuado, ela vai progressivamente conviver com N outros modelos digitais e de autosserviço que vão assumir cada vez mais importância nos próximos anos. Essa é a visão também dos executivos. Notem bem que a GFT, em todo esse estudo, ela tem um papel de elaborar e compilar os resultados do estudo. A gente não influencia nas respostas, a gente não altera, evidentemente, as respostas que vêm dessa comunidade respondente. Então, essas conclusões que vocês veem são as avaliações que a GFT consegue fazer em cima de uma base de respostas que é fundamentalmente oriunda dos próprios bancos, ok? Queria já abrir a primeira oportunidade aqui para vocês verificar se vocês têm alguma questão a fazer antes de eu terminar de considerar os primeiros pontos aqui dos países. Vou parar 2 segundinhos aqui e verificar se alguém quer fazer alguma pergunta. Seguindo aqui então um pouquinho, falando, né, comentando aqui os principais pontos dos países onde há respondentes aqui significativos, né? Os alemães, engraçado, talvez seja uma questão até cultural. Nas comparações competitivas, os bancos alemães tendem a se considerar abaixo dos seus pares, estão ainda trabalhando para completar a implementação estratégica e avaliam-se numa situação inferior em relação à capacidade de gerenciamento de dados. Os italianos estão abaixo da média em desenvolvimento e implementação da estratégia, mas eles tendem a considerar que os obstáculos não são severos para que eles consigam fazer a implementação da estratégia. Então, eles têm um certo otimismo ao encarar os desafios, os obstáculos que são necessários à digitalização. Os espanhóis se consideram líderes em termos de o quão completa está a implementação da estratégia, mas vem bastante desafio em termos de segurança, falta de conhecimento, integração e automação de processos. Os suíços aqui são sistematicamente aqueles que se consideram mais prontos do que diz respeito ao desenvolvimento da estratégia, ou seja, eles dizem que sabem para que direção devem caminhar, mas que ainda tem muito o que fazer na implementação. Se consideram competitivamente à frente dos seus pares. E o pessoal do Reino Unido aí, né? E aqui Reino Unido é especialmente Inglaterra, onde a gente tem mais respondentes, estão mais focados nos temas da rentabilidade, ou seja, usar o digital para aumentar a rentabilidade, mais propenso a ver as questões de segurança como um fator-chave e uma barreira. Eu já tinha comentado isso aí um pouquinho com vocês. A primeira pergunta aqui, pessoal, pergunta do Vitor Viana, da CETIP. Obrigado, Vitor. Vitor pergunta, como é vista a questão jurídica no processo de digitalização? Ô, Vitor, tem algumas perguntas aqui, um pouquinho mais à frente você vai ver, já em relação ao tema das barreiras, as questões legais e regulatórias, elas aparecem também, evidentemente, como um aspecto a ser considerado no assunto digitalização. Em particular, a Europa, apesar de ter as legislações locais, existem várias legislações que são europeias e que, nesse momento, impulsionam bastante os temas do digital, inclusive os temas do compartilhamento de dados e a possibilidade de usufruir de dados digitais de maneira aberta. Isso
caminha na Europa de uma maneira mais evoluída do que em todos os demais países. Mas a gente vai ver um pouquinho desse detalhe mais à frente. O que eu diria para você é que aqui no Brasil, né, o que a gente tem discutido, trazendo um pouquinho para realidade local, se a gente ainda não tem digamos, um aparato legal, regulatório completo para facilitar os negócios digitais, eu entendo que o Banco Central, nesse momento, está bastante atento a essas questões. Então, uma das temas significativos que apareceu foi exatamente a possibilidade que aconteceu aí no final de março, início de abril, de permitir, por exemplo, a abertura de contas digitais, né, por meio somente de recursos digitais, assegurada, por exemplo, o tema da identidade, etc. E isso já é um movimento aí do nosso Banco Central no sentido de estar acompanhando as tendências do mundo, né? Então a gente vê isso de uma maneira bastante positiva, tá bom? Seguindo aqui, obrigado, Vitor. A gente vai comentando mais à frente. Pessoal, vocês podem ir fazendo pergunta quando quiserem, tá? Falando então sobre os resultados da pesquisa de maneira mais específica, né? Falando um pouquinho aí da avaliação da estratégia, e se vocês olharem, a gente tem dois eixos aí importantes. Um eixo voltado ao desenvolvimento da estratégia e o outro eixo voltado à implementação da estratégia. Ou seja, no eixo X aqui na horizontal, a gente está olhando como é que se desenvolve, ou seja, se cria a estratégia, se dá a direção para o qual a digitalização será implementada nas organizações. Ao passo que no eixo Y, a gente tem a evolução da implementação. Então, hoje, né, quase 50%, né, 49,2% das organizações dizem que tem a estratégia em desenvolvimento e a implementação em progresso. Significa que elas estão fazendo as coisas de maneira simultânea, vai tomando decisões quanto à estratégia e vai fazendo a implementação ao mesmo tempo. Ninguém quer perder tempo competitivamente falando. Olhando o caminho, que seria o caminho normal, seria mais ou menos esse S aqui que a gente está vendo, ou seja, alguém define a estratégia, sai da sem estratégia, define a estratégia, mas não implementa, caminha nessa direção e vai. Aqui que eu comentei com vocês bem no início, né, no extremo superior direito, que 9% das organizações consideram que tem a estratégia completamente definida e a implementação completa, ou seja, elas terminaram aquilo que conceberam, e isso hoje está completo, o que não impede, evidentemente, que eles criem novos ciclos, né? Mas a estratégia que foi definida foi completamente implementada. De outro lado, 24%, e esse é um número bastante significativo também, definiram completamente a estratégia, mas estão com uma implementação em andamento, ou seja, se a gente somar a implementação em andamento, a gente tem uma maioria massacrante aí, a gente tem 49 mais 24, a gente tem 73% das organizações financeiras nesse momento tem uma estratégia digital em progresso, que está sendo implementada nesse momento. E, obviamente, quase ninguém nesse momento diz que não fez nada, né? A soma aqui é apenas 12% das organizações dizem que não implementaram nada ainda no que diz respeito ao digital. Outro dado muito interessante aí da pesquisa é esse aqui, que fala um pouquinho sobre fatores de sucesso e barreiras. Aí também vai aparecer o tema do Vitor aí. Na coluna do meio, 2016, vocês veem a ordem de prioridade dos fatores, considerados fatores de sucesso para Digital Banking em 2016 e como é que era o mesmo ranqueamento em 2015. Como eu já tinha destacado anteriormente, a habilidade para lidar com as questões de segurança foi considerado o primeiro fator de sucesso em 2016, ao passo que ele era o oitavo em 2015. É bem impressionante o quanto os temas de segurança se destacam hoje em dia dentro do Digital Banking, né? Talvez isso tenha até alguma influência da segurança física, enfim, eu não sei o quanto a gente está sendo influenciado por todo o contexto que o mundo está vivendo atualmente em relação aos assuntos de segurança, né? Mas o fato é que a pesquisa mostra
um destaque muito grande em relação a esse assunto. O outro aspecto, e esse aparece muito claramente nas discussões que nós temos com os nossos clientes, é a ideia de dar uma experiência consistente para o cliente. Normalmente, nessas discussões, gente, nós vamos além do aspecto puramente, digamos, relacionado à interação nos canais. Ele diz respeito também à maneira como a interação que se inicia num canal digital, né, num web, num mobile, etc., ela vai ser eventualmente tratada num back-office quando ela exige algum tipo de interação, algum tipo de análise, etc. Então, prover uma experiência consistente ao cliente é algo que é muito, muito prioritário. O que significa que adianta pouco você ter um canal digital, por exemplo, um aplicativo mobile, e depois o nível de serviço que você tem é um nível de serviço tradicional de um serviço não digital. Isso seria uma experiência inconsistente. Isso evidentemente vale para banking, mas também vale para outros segmentos de negócio, isso vale para a seguradora, isso vale para meio de pagamento, isso vale para as N organizações aí que constituem serviços financeiros, eu diria mais, vale inclusive para as outras frentes do mundo. Gerar algum tipo de inovação com feedback dos clientes é o terceiro aspecto, né? Então, ter uma interação melhor com os clientes para captar essa inovação, ou seja, não é fazer a inovação que não tenha significado para o cliente, ela precisa ter significado para o cliente. Depois, entregar informação em tempo real e oferecer informações durante as transações. A gente tem feito algumas implementações nesse sentido, especialmente no assunto real-time banking. Então, significa que intra-transação eu conseguir fazer algum tipo de interação é importante. A gente tem visto também uma tendência de que isso tem que ser consistente entre diferentes canais digitais. Então, se eu começo no mobile e volto depois para uma transação que ficou incompleta na web, eu gostaria de ter essa possibilidade de interagir. Então, a GFT tem trabalhado nessa frente aí, que evidentemente tem uma inteligência de retaguarda importante. Selecionar a plataforma de tecnologia ficou em quinto lugar e oferecer personalização, ou seja, a capacidade de ter um serviço diferenciado, personalizado por meio digital ficou em sexto lugar. Essa ideia de que a tecnologia não é o aspecto mais importante me parece bastante consistente, ou seja, na medida em que várias das plataformas tecnológicas estão cada vez mais comoditizadas, a gente observa que as escolhas, claro, elas seguem os critérios das próprias instituições financeiras, mas que é muito mais importante você pensar nos outros aspectos de como a tecnologia vai ser usada do que a escolha do provedor de tecnologia propriamente dito, né, do software especificamente. Em relação às barreiras, temos aqui um comentário, obrigado aqui pelo comentário da Carolina Dias. A personalização perdeu espaço, a que se deve isso? Não seria um requisito básico? Obrigado, Carolina. Olha, voltando aqui ao slide anterior, de novo é um tema de priorização, né? Se você olhar no questionário original, ele pede para as pessoas ranquearem as importâncias. Quando eu olho lá em cima, em segundo lugar, a experiência do cliente, de alguma maneira a experiência do cliente, conceitualmente falando, embute uma ideia de personalização, que ele tem uma experiência consistente. Mas, enfim, isso é o que veio da pesquisa. A gente tem observado algumas tendências, por exemplo, a gente tem vários trabalhos de Personal Finance Management, ou seja, oferecer para cada cliente uma visão específica do seu conjunto de transações e a vida bancária. Essa é uma experiência de personalização que o digital permite. E a gente entende que isso afeta a experiência do cliente. Então, talvez esteja um pouco aí a explicação quanto a essa resposta, né? Obrigado, Carolina. Em relação às barreiras, né? Então, como falei para vocês, da mesma maneira que as pessoas, os respondentes entenderam que lidar com a segurança é um fator crítico de sucesso, ela também é uma barreira, ou seja, por muitas vezes se deixam de fazer coisas porque há receios quanto às questões da segurança. Na pergunta que foi feita anteriormente aqui pelo Vitor, certo? Pelo Vitor, as questões regulatórias, Vitor, aparecem como a segunda
grande preocupação. Então, aqui o que eu tinha comentado com você, elas subiram de importância na visão geral dos respondentes, né? Todas as questões que dizem respeito ao legal, ao regulatório. A integração com sistemas legados de TI ficou em terceiro. Dificuldade de garantir experiência para o cliente de forma consistente em quarto. Então, você vê que elas são complementares, né? Aparecem fatores críticos de sucesso e, ao mesmo tempo, a maneira de implementar esses fatores críticos de sucesso pode ser uma barreira. A falta de experiência, expertise interno, quinto lugar, e a estrutura organizacional em sexto lugar. Vocês vão ver isso aqui quebrado segundo país. Eu vou dar alguns destaques aqui para vocês nesse aspecto, na medida em que a gente mergulhar em alguns detalhes a mais da pesquisa. Em relação aos objetivos de negócio, aqui merece alguns comentários interessantes, né? Ou seja, por que eu trabalho o assunto da estratégia digital? O que é crítico para mim ou o que está acima da média do ponto de vista de importância? A gente consegue ver o que isso atingiu do ponto de vista do total das respostas, né? Então, a primeira coisa que aparece aqui, somado importância crítica e importância acima da média, né? Olhando para 2016, que são as primeiras barrinhas aqui, pessoal, é aumentar a satisfação do cliente. Então, assim, existe aqui uma necessidade de fazer com que o cliente esteja mais satisfeito no seu relacionamento com o banco, e isso, de alguma maneira, tem relação com a ideia de evitar aí o attrition, né? Evitar a perda de clientes, evitar rotatividades. Em 2016, isso fica muito destacado. Dentre os fatores considerados críticos, ele é o segundo, né? No primeiro, como eu falei para vocês, o tema da rentabilidade também aparece muito importante, né? Mais até do que o tema da receita na soma, ou seja, o negócio digital, seja porque ele produz margens melhores, seja porque ele tem um custo operacional menor, ele é visto como um driver para que se aumente a rentabilidade dos bancos. E, evidentemente, ele tem um aspecto aí também da vantagem competitiva. Então, assim, começam pelos fatores que influenciam o cliente. Esse é o grande motivador da adoção de estratégias digitais em 2016, aumentar a satisfação e aumentar a fidelidade do cliente. Aqui a gente tem uma visão comparativa, né? Como eu já tinha comentado aqui, está entre os países, a gente vê num gráfico de radar. A gente observa que os ingleses, que são os que estão aqui no meio, né, são os mais pessimistas aqui em relação aos objetivos, né, eles dão menos importância relativa aos objetivos, exceto o objetivo de lucratividade, quando a gente tinha falado, né, os ingleses aqui dão um fator bem importante para os objetivos de lucratividade, e a Suíça quase que percorre tudo aí, né, deixa cheio os números para quase todos os fatores, exceto o tema da vantagem competitiva. Aqui a gente tem essa visão comparativa entre os países. Falando um pouquinho sobre o estado atual da estratégia de digital banking, né? Então, começando pela barrinha mais à esquerda, aqui são as barrinhas que englobam a todos os respondentes, né? Os 258 respondentes. Então, vocês observam que, como a gente viu lá, né, a estratégia de desenvolvimento, a gente tinha visto essa quantidade aqui, tem quase 60%, e a implementação em progresso, como a gente também já viu naquela outra matriz, está em mais ou menos 70%. E na diferença aí entre os vários países, a gente observa aqui na Itália, né, uma visão bastante consistente em relação ao desenvolvimento da estratégia. Eles, né, se colocam de uma maneira bastante positiva em relação ao desenvolvimento da estratégia de digitalização, ao passo aqui que, né, de novo, na parte de implementação, alemães e italianos se colocam à frente no que diz respeito à parte de implementação, né, implementação em progresso. Na implementação completada, como eu também já tinha dado destaque para vocês, os espanhóis são aqueles que mostram uma visão mais otimista ou mais positiva em relação a estar com uma implementação completada, né? Então, eles se colocam à frente aqui na implementação completada. Vocês veem que quase 40% dos bancos espanhóis se consideram nessa situação. Em relação aos fatores críticos de sucesso, já tinha aparecido isso, segurança
como um fator mais relevante. E os suíços, né, se vocês olharem aqui o azul clarinho, os suíços aqui olhando para esses fatores de sucesso com respostas muito altas em relação à importância desses fatores críticos de sucesso, né? E também, de novo, sendo mais ou menos consistente, a Inglaterra com respostas mais baixas em relação aos fatores críticos de sucesso. Vocês veem que a segurança é algo que tem um destaque impressionante nos pesos que são dados pelos bancos. Na Suíça, ele chega a atingir 100% de importância o tema da segurança, né? Em relação às barreiras, né, pessoal, aí olhando de novo as diferenças entre os vários países, aqui a ideia é que quanto menor a cobertura da área aqui do radar, mais otimista é a visão daquele país específico sobre o quanto eles conseguem, né, passar por cima dessas barreiras para implementar a sua estratégia de banking digital. A gente vê que aqui no meio existe um destaque muito grande para o otimismo dos italianos, né? Então, os italianos veem as barreiras como pouco severas para que seja feita a implementação, ao passo que os espanhóis veem essas barreiras bastante mais severas. Então, a primeira que os espanhóis veem é a experiência consistente para o cliente, as questões de segurança e a falta de expertise e experiência interna. Então, a gente consegue enxergar isso de cada um dos países, como que eles se veem nessas questões. Os alemães, por sua vez, né, que tem essa linha verde tracejada, a gente observa que eles destacam o tema da dificuldade de integração com sistemas de TI legado. Mas, de maneira geral, né, os vários países veem que as barreiras podem ser ultrapassadas, né, podem ser vencidas para a implementação da sua estratégia de banking digital. Essa visão aqui também é uma visão muito interessante, a visão competitiva, né? Como é que você se vê em relação aos seus pares dentro do digital? Então, primeiro, olhando para a visão geral de todos, né? Você tem uma curva, quase uma curva normal, né? Na qual a maior parte dos bancos se vê praticamente no mesmo nível, um pouquinho deslocado para frente, né? E aí a gente vê aqueles países que têm um nível, né, mais, digamos, otimista em relação à competição. Então, por exemplo, a Espanha se vê, né, um pouco à frente da competição, a maior parte das respostas da Espanha está nesse sentido. E se a gente olha as respostas, por exemplo, da Suíça, a gente vê que os bancos suíços destacam por aqueles que consideram que estão muito à frente dos seus concorrentes, né? Quase 25% dos bancos suíços se consideram muito à frente dos seus concorrentes. Os alemães, de outro lado, a gente já tinha visto isso, são muito conservadores e dizem que estão ligeiramente abaixo dos concorrentes, ou seja, a maior resposta dos alemães está aqui, quase 40% deles considera um pouco abaixo da concorrência. Então, aqui também tem esses vieses, né, culturais locais, né, e que dão um pouco do tom de como cada um desses países se enxerga em relação aos seus competidores, né? A gente aqui poderia olhar isso de maneira a direcionar potenciais benchmarks e coisas dessa natureza, né? Tem várias instituições aqui que têm interesses de fazer benchmarks, então eu acho que vale esse comentário. Apareceu aqui de novo mais uma perguntinha. Eu perdi, viu, Vitor? Perdão. Vitor Viana pergunta: poderia falar um pouco mais sobre a inovação, listado como fator de sucesso na terceira posição? Ô, Vitor, voltando aqui à pergunta, viu? O assunto da inovação potencializada pelo cliente, a gente tem observado, né, por exemplo, dentro do nosso lab, quando a gente tem as iniciativas aí, por exemplo, de design thinking, que podem envolver, inclusive, clientes na concepção de novas experiências, novas jornadas, né? A gente enxerga que esse assunto da inovação, quando ele envolve, né, o ponto de vista externo, ele tipicamente vai conseguir atender melhor a visão dessas entidades externas, né? No caso específico dos bancos, claro, a gente tem o viés do cliente, mas a gente também tem um olhar, por exemplo, de um correspondente bancário,
a gente tem, né, o olhar dessa cadeia que vai atender de alguma maneira determinados processos de negócio, determinados produtos dos bancos nos canais digitais. Então, acho que para nós, na GFT, o que a gente tem visto principalmente como tendência para poder usar esse assunto da inovação vindo de fora é exatamente as experiências de design thinking que são lideradas pelo nosso lab digital e que, nesse sentido, contemplam como parte da concepção da nova jornada, nova experiência, essas entidades, esses entes externos, né, que vão participar dos processos e dar o tom do que eles priorizam de melhorias. Obrigado aí, Vitor. Pessoal, se alguém quiser ir fazendo pergunta, eu vou olhando aqui de tempos em tempos. Vou dar uma reconferida geral aqui. Então, beleza. Bom, opa, veio uma nova pergunta aqui. Um minutinho. A Camila Nálio Espricigo pergunta: os bancos brasileiros têm reconhecidamente muitos investimentos em segurança da informação acima até da média mundial. Como o fato de termos esse aspecto importante da implementação do digital banking já direcionado pode nos auxiliar em outros aspectos? Tem alguns comentários que eu vou fazer específicos sobre o Brasil, viu, Camila? Mas se a gente olhar a tendência geral da pesquisa, considerando que segurança é o fator crítico mais relevante e, ao mesmo tempo, a maior barreira, e se os bancos brasileiros já trataram isso de uma maneira adequada, eu acho que é uma vantagem, um acelerador para nós. Falando para você um pouco da minha visão pessoal e de lidar com muitos bancos de diferentes portes, segmentos, etc., a minha impressão é de que a questão de tratamento da segurança não é geral. Talvez ela seja mais bem tratada em determinados tipos de instituições e menos em outras. Ou seja, eu não observo isso como uma tendência geral. Esse é um comentário da minha experiência, ok? Então, aqueles que já trataram isso de uma maneira mais adequada terão uma vantagem competitiva. Me parece que é essa a visão correta, né? Essa outra visão aqui é muito interessante também, é compartilhar aí com vocês. A gente fala um pouquinho sobre competências que são consideradas importantes versus como é que elas estão implementadas dentro das organizações em cada um dos países. Vamos olhar primeiro a tendência geral, né? As mais importantes, elas aparecem aqui mais para a direita, né? Aqui seria 100%, então a mais importante, como eu falei para vocês, é gerenciamento de dados estruturados, né? Tira um pouco esse mito dos dados não estruturados, que agora está todo mundo falando, de que, poxa, o importante é o não estruturado. Não, nos respondentes disseram que para o digital, primeiro, os dados estruturados, e de outro lado, as competências ainda não atingem o mesmo grau de importância, né? Vocês veem que em determinados países, por exemplo, a Alemanha, o gap entre aquilo que é importante versus o quanto eu tenho de competência interna para fazê-lo é gigante, né? A Itália, de outro lado, se vê próxima, a Espanha é muito próxima, mas na Alemanha se observa que tem um gap aqui gigante, né? Os alemães são meio pessimistas, de maneira geral, em relação ao estado que eles estão versus a importância que aquilo tem. Segundo, em nível de importância, acessar todos os tipos de dados internos do cliente. Aqui acho que é uma herança maldita, vamos dizer assim, da estrutura muito produtizada dos sistemas de banco, né? A gente vê as coisas muito separadas por produto e a gente não consegue ter uma visão unificada. Aqui a GFT também está fazendo muitos trabalhos aí já no domínio de Big Data ou Smart Transaction Management para poder reunir esses dados de maneira conjunta e fazê-los estar disponíveis para negócios digitais, né? Então, eu preciso ter, ao mesmo tempo, os dados das contas, dos cartões, dos investimentos, dos seguros, etc. E não ter isso tudo separadinho. Next Best Action, né? Próxima melhor ação, geração de insights, é visto como o terceiro mais importante aqui e ainda tem gaps de competência. Análise em tempo real, o quarto mais importante também, com gaps de competência, né? Os gaps mais significativos a gente vê nessa distânciazinha aqui. Acessar os dados externos do cliente não estruturados, eu diria que aqui são as coisas mais novas, a gente tem uma série de conversas diferentes
com bancos lá fora e aqui no Brasil, tendências de, por exemplo, buscar acesso a dados de, perdão, redes sociais e outras fontes para que sejam usados para dar suporte a aspectos de prospecção, aspectos de desenvolvimento de negócio. E aqui está essa competência específica, né, de juntar esses dados externos. Tem muitas dificuldades para matching desses dados externos e gerenciar dados não estruturados, né? Quando a gente acrescenta o externo, a gente traz muita coisa não estruturada para dentro de casa, e aqui as competências de Big Data estariam muito destacadas, né? Seria importante a gente pensar nesse aspecto. E aí a gente olhar, né, os principais desafios. Opa, uma perguntinha que veio aqui agora. O Alexandre Loss pergunta: mas não tenham dúvida de que a segurança é hoje a maior preocupação dos bancos. É um comentário, na verdade, do Alexandre. Ele faz um comentário bacana aqui, confirmando que... tem aqui uma a mais. Vou ler aqui o comentário do Alexandre. Obrigado, Alexandre. Os bancos brasileiros vêm sendo atacados sistematicamente por grupos altamente especializados, especialmente com orquestração do leste europeu. Então, ele confirma que tem uma ameaça muito grande de segurança. Apesar dos bancos brasileiros terem investido muito em segurança, temos sofrido muitos ataques. A questão é que os prejuízos não são divulgados por motivos óbvios de prejuízos à imagem. Então, o Alexandre confirma essa preocupação aqui no Brasil e confirma que a segurança é hoje uma preocupação muito grande dos bancos brasileiros, especialmente por essas orquestrações que vêm desses criminosos que vêm de fora. Obrigado, Alexandre, pelo seu comentário extremamente apropriado aí para enriquecer aqui a nossa pesquisa. Bom, falando um pouquinho aqui, com que severidade os desafios afetam a organização, né? Quando trata em gestão de dados de clientes, né? Que foi colocado ali, como vocês viram, como algo muito importante. Destaque importante quanto à falta de processo automatizado. Então, gente, isso aqui é óbvio, a gente vê imensas vezes ainda processos muito ad hoc para análise de dados dos clientes. Pega a base daqui, pega a base dali, junta no Oracle, junta no SAS, junta não sei aonde, faz uma análise ad hoc, produz uma fotografia. Vou fazer de novo, tem que fazer tudo outra vez. Ou seja, ainda tem um gap muito grande em tornar isso mais automático, especialmente em obter os dados que vão dar suporte a essas análises, né? Incapacidade de integrar os dados de diferentes fontes em diferentes formatos, muito semelhante o comentário, como eu falei para vocês, a gente observa isso de maneira bastante sistemática também. Compatibilidade entre sistemas, né? Essa incapacidade de integrar, como eu falei para vocês, tem muito a ver com essa herança maldita aí de sistemas muito orientados a produto e pouco orientados à visão cliente. Ferramenta de análise inadequada aparece aí em quarto lugar. Interface de gestão muito complexa e falta de treinamento de pessoal. Quinto lugar. O ROI não está definido. Isso é muito divertido, né? Ao mesmo tempo, e isso a gente observa em tudo quanto é lugar, as pessoas têm certeza absoluta que precisam fazer essas análises de dados. Associar isso de alguma maneira a um business case é muito complexo. Ou seja, enquanto a gente não dá um direcionamento específico, isso vai ser para cobrança, isso vai ser para crédito, isso vai ser para, enfim, a aquisição de clientes, etc., é difícil estabelecer um ROI, né? Então, esse trabalho é sempre um trabalho bastante complexo, né? E aqui a gente vê na comparação entre os países que a Espanha constantemente classifica os itens de uma maneira um pouco mais severa, né? Ou seja, a Espanha é mais pessimista em relação à avaliação das suas próprias capacidades, né? E como que essa visão aí, né, as visões que a gente enxerga aí sobre as barreiras e as dificuldades, elas impactam o sucesso nos objetivos. Então, a gente observa aqui, né, falando um pouquinho dos grandes comentários, que os alemães avaliam o impacto de cada um das dificuldades sobre os vários objetivos de negócio que vocês viram lá, né? Melhorar a performance, reduzir a rotatividade, interagir com o cliente de uma maneira abaixo da média, ou seja, a relação causa e efeito pelos alemães é menos grave. E em relação aos demais países, os suíços são aqueles que avaliam ter
uma melhor relação causa e efeito, aí, ou seja, que as barreiras não atrapalham demais o atingimento dos objetivos de negócio. Para a gente trabalhar um pouquinho agora o tema das agências, que foi o último que eu toquei com vocês na visão geral, aqui a comparação de como que os vários países veem as agências evoluindo. Então, assim, ainda aparecem, né, no topo, e aí por ordem, estão as agências mistas, né, aquelas que terão atendimento digital e tradicional ao mesmo tempo. Logo na sequência virão agências de autosserviço totalmente, algumas a terceira em serviço completo. Aqui seria a flagship, né, branch, eu traduzi como agência símbolo, né, aquela que representa uma determinada experiência do cliente. Ela vem em quarto lugar. Uma agência né, embutida dentro de uma loja, dentro de um varejo, é o quinto. E por último, curiosamente, alguns dos respondentes consideram que não haverá agências para várias situações. E, por exemplo, na Alemanha se chega a enxergar que 10% veem que não haverá agências no futuro. E isso é interessante, né? E na visão geral, 5% consideram que não haverá agências no futuro. Isso é uma mudança muito grande, né? Vou dar um plazinho com vocês bem rápido aqui por tamanho de companhia. Isso é interessante ver que algumas das questões mudam em função do tamanho da organização financeira. As grandes organizações aqui são em função do número de empregados, mais de 10 mil empregados, de 2 mil a 10 mil e abaixo de 2 mil empregados e minimamente 500, né? Essa é a mínima instituição financeira que foi pesquisada. Como vocês viram, nas acima de 10 mil, nas grandes instituições financeiras, aumentar a satisfação do cliente, aumentar a fidelidade do cliente, são os fatores muito destacados, né? Nas instituições de médio e pequeno porte, eles também são os fatores mais destacados, mas com um peso menor. É isso que a gente observa, né? O estado atual da estratégia de digital bank, a gente observa que ele é diferente dependendo do tamanho dessas organizações. Então, se a gente olhar o tamanho da organização média, são aqueles que dizem que mais têm estratégias em desenvolvimento. As grandes instituições são aquelas que dizem que a estratégia está completamente desenvolvida, é a maioria, né? Do ponto de vista da implementação, que é a perspectiva de baixo, também são as grandes organizações aquelas que mais dizem que ela está completa, ou seja, ela atinge praticamente 20% nas grandes organizações, ao passo que atinge 10% nas de pequeno porte. As barreiras, isso aqui também é muito interessante ver que elas mudam bastante as barreiras dependendo da perspectiva da organização. Então, por exemplo, a segurança, que já foi muito destacada aqui, ela é vista com um nível equivalente de importância na grande e na pequena, mas menor na média. Agora, por exemplo, o tema da estrutura organizacional, ele é visto com mais ainda importância na grande, claro, porque a estrutura impacta muito mais. E, curiosamente, esse aqui me parece um fator até relativamente surpreendente de estar muito mais pontuado na grande, né? A competição de organizações não bancárias é vista como uma ameaça mais crítica, né, extremamente séria na grande organização do que nas pequenas, que, claro, tem uma versatilidade maior para competir, o que é bem interessante a gente enxergar essa visão aí. E aí, né, de uma maneira diferente, bancos pequenos, médios e grandes, como que eles verem o tema da agência. Então, por exemplo, é mais óbvio que a gente veria os bancos menores dizendo que não terão agências, né, que tipicamente já são bancos que têm uma cobertura pequena do ponto de vista de agências e veem que, né, manterão ou caminharão ainda para um modelo sem agências, né? Daí chegando quase em 10%, mas, e a agência símbolo também, né, a agência flagship também é muito importante para esse banco pequeno, que é aquele lugar de relacionamento, de experiência diferenciado para o banco de pequeno porte. Fazer alguns comentáriozinhos aqui sobre o Brasil. Então, eu queria que vocês entendessem aí que a gente, como teve 10 respondentes do Brasil, os resultados devem ser vistos como uma tendência geral, né? Não é uma estatística representativa. Eu queria desde já fazer o convite para vocês, para o ano que vem a gente ter um número maior de respondentes aqui no Brasil, a gente, né, conseguir ter essa visão aí do nosso mercado e poder fazer essa comparação com o pessoal lá de fora de uma maneira, né, ainda mais pontual.
mas, né, compartilhando com vocês aí alguns dos resultados do Brasil. 60% dos respondentes brasileiros consideram que estão no estágio inferior à competição em termos de serviços digitais. Então, o brasileiro, que nem o alemão, esses que responderam, são mais ou menos pessimistas. Estamos abaixo da nossa competição. Ninguém disse que a situação é significativamente melhor do que a concorrência, dentre esses que responderam. 65% diz que tem uma estratégia de digital banking em implementação, diz que bate com a nossa experiência aí de mercado, um pouquinho abaixo dos 75% observados internacionalmente, ou seja, tem um espaço aí de implementação para os bancos brasileiros, por essa amostra que a gente tem aqui, que ainda pode ser tratada. Na perspectiva dos brasileiros, a principal barreira é a segurança da informação. Então, isso confirma aí novamente o comentário feito pelo Alexandre, né, Alexandre? Obrigado aí, e a nossa pesquisa mostrou isso. 70% a consideram crítica. A preocupação alinhada com a percepção mundial. 2 principais drivers de negócio para os brasileiros: aumento da satisfação e lealdade dos clientes. Isso também aparece na pesquisa mundial, e isso supera os fatores de redução de custo e crescimento de receita. E em relação às competências internas, os brasileiros disseram que gostariam muito de fazer análise de dados em tempo real e geração de insights, mas que essas competências ainda estão num nível muito básico ou mesmo insatisfatório. Ou seja, aqui a gente tem uma oportunidade muito grande para trabalhar as abordagens de real-time banking, como eu comentei com vocês, ou seja, são coisas que merecem um comentário bastante interessante aí, de coisas que podem ser trabalhadas com vocês, né? Para a gente finalizar em tempo, nós vamos falar um pouquinho de alguns cases aí, foram bem pontuais aí os cases selecionados da GFT, que a gente trabalhou recentemente em diferentes bancos. A gente pegou países distintos para dar informações aí, exemplos para vocês. O primeiro, o nosso pessoal aqui, cliente nosso do pessoal do Banco Original, a gente ganhou junto com eles aí o prêmio eFinance agora em 2016, dentro dessa solução aí de abertura de conta digital self-service, né, através do aplicativo, que é aquilo que aparece como experiência do cliente. A solução ela vai além, né, da ideia de simplesmente o aplicativo, ela tem toda a lógica por trás disso, e enfim, é bem interessante esse case para, né, cobrir aí o que está sendo feito pelo pessoal do Original no mercado brasileiro. Um segundo exemplo que eu queria compartilhar com vocês, muito interessante também, é um banco digital lá da Alemanha, bem conhecido também, o Fidor, e a gente trabalhou com eles não só na parte de canais, que é o que aparece aí na telinha para vocês, mas em viabilizar todo um conjunto de APIs de Open Banking que fazem com que eles possam, enfim, distribuir os seus serviços financeiros por meio de outros parceiros. Então, na semana passada ou retrasada, foi anunciado pelo Fidor a abertura de um banco em conjunto com a O2, né, que é a operadora de telefonia lá da Telefônica, lá na Alemanha. A O2 vai ter o seu O2 Bank, e por trás disso são os serviços do Fidor por meio de APIs totalmente digitais, ou seja, é uma experiência que o digital permite, inclusive, um descolamento da própria marca original, né, do Fidor, por meio de uma parceria com outra prestadora de serviço. Então, é um outro trabalho muito interessante que a GFT ajudou a viabilizar. E em terceiro, queria colocar para vocês aqui uma experiência também de canal digital. Esse canal digital para uso interno e em vários canais de atendimento ao cliente, né, desde o canal tradicional, agência, call center, back-office, etc. É um portal unificado de operações bancárias europeias, né? A gente fez aí para o nosso principal cliente mundial, que é o Deutsche, e é o mesmo portal que é utilizado para vários países, prestando vários serviços de maneira unificada por meio do canal digital. Ou seja, aqui a gente pega vários aspectos, né, nesses 3 cases, que a gente tem visto de uma maneira bastante sistemática dentro das iniciativas digitais, né?
A ideia da interação digital por meio do canal, que é o mais óbvio, é o que mais aparece para todo mundo. O segundo é o tema da própria eficiência do back-office, ou seja, não adianta eu ter um back-office que continua com a mesma performance que tinha no passado, o back-office precisa ser digital também, o back-office precisa se adequar a uma nova realidade na qual as informações e as interações são geradas de uma maneira digital bastante completa. E o terceiro aspecto é esse aspecto de se abrir para a inovação, e a APIs tem sido um veículo muito interessante para essa visão, né? Então, trabalhar o tema das APIs para viabilizar a inovação junto com parceiros, como foi a história que eu contei para vocês aqui da O2 com o Feeder, é uma outra tendência que a gente vê muito forte. Eu já citei para vocês uma quarta frente que aparece na pesquisa, na visão do Real-Time Banking, que é conseguir fazer essa interação e produzir essas bases analíticas que dão uma inteligência de suporte para o canal digital, né? E isso a gente também tem visto de uma maneira muito forte. Então, assim, vai ser um prazer conversar com vocês aí sobre as várias necessidades, iniciativas e projetos que vocês tenham na organização de vocês. Então, de momento, a gente está aí com 5 minutinhos para o fim do nosso tempo. Eu vou abrir aqui para comentários, já deixar aqui os meus contatos para que vocês possam colocar os seus comentários finais e perguntas e a gente fazer uma visão final. Olha, já tem uma pesquisa aqui do Ricardo, uma pergunta do Ricardo. Ricardo Giannini Posidente Teixeira. Obrigado, Ricardo. Qual a sua percepção sobre cenários de análise de dados para banco no Brasil? Qual o tamanho do nosso gap? Ricardo, olha, o que eu tenho observado, assim, evidentemente, o Brasil tem organizações mais e menos em diferentes níveis, né? Então a gente vê uma diferença muito grande entre as várias organizações do ponto de vista do skill analítico. Eu entendo que é bastante sistemático ainda o gap em relação à disponibilidade e sistematização de dados para análise. Esse é o primeiro aspecto e faz com que a gente ande mais devagar do que gostaria em relação ao processo de análise. O segundo gap que eu observo, ele não é exclusivo dos bancos, mas nos bancos ele é bem relevante, é que você ter ao mesmo tempo um profissional que seja capaz de fazer a análise e que domine o negócio bancário é muito raro. Esse cara é uma mosca branquíssima. Então é muito difícil encontrar esse cara que consegue fazer esses dois papéis simultaneamente. Então a gente tem uma oportunidade muito grande. Eu acho que quem conseguir dar esse pulo aí, a gente vai ter uma vantagem competitiva muito grande. Mais perguntas aqui. O Vitor Viana, que é nosso cliente aqui também da CETIP, comenta que na CETIP tem investido em transações em tempo real. Sim, a CETIP tem aí sido pioneira em uma série de questões e felizmente a gente tem conseguido ajudar vocês aí em algumas delas. Muito obrigado aí, estamos honrados com vocês, viu, o pessoal da CETIP e o Vitor. O André Merlo pergunta, em relação à segurança da informação, quais as principais iniciativas que estão sendo tomadas pelos bancos e qual o maior desafio em relação a esse tema? André, eu entendo que tem algumas frentes aí em relação à segurança. Acho que assim, primeiro do que eu tenho visto, tem muita gente investindo em fazer com que não só das ferramentas, né, o que é meio óbvio, ou seja, incrementando as ferramentas e os skills internos para detecção de ataques, prevenção de ataques, etc. Mas também trabalhando uma série de questões relacionadas à governança, né? O que se faz quando acontece um ataque, quais são os procedimentos, como que eles são registrados, quem é o responsável pelo quê, que tipo de validação é necessária ao colocar um novo serviço no ar. Então, acho que tem uma série de iniciativas relacionadas aí à governança que têm sido muito priorizadas pelas instituições financeiras. Obrigado aí pela pergunta. O Vitor ainda comenta sobre a CETIP, basicamente conseguir conectar qualquer tipo de cliente enviando dados da cadeia de dados transacionais dos ativos custodiados na CETIP. Esse é o real time que a CETIP está
provendo aí ao mercado. Obrigado pelo comentário, Vitor. O Bruno Genaide pergunta: hoje no Brasil já existe uso efetivo do comportamento do cliente fora do portal do banco? Bruno, é uma boa pergunta. Que eu conheça, sinceramente, não. Pelo menos em tempo mais real, né? Ou seja, eu conheço algumas iniciativas nesse momento de tentar unificar essa visão de real-time banking entre múltiplos canais, mas funcionando aqui no Brasil, que eu saiba nesse momento, não. Talvez elas são mais pontuais por canal. E o Bruno pergunta se existem restrições jurídicas quanto a isso. Que eu saiba também não, Bruno, porque aqui acho que a principal questão é você conseguir usar alguma inteligência operacional, né, para facilitar, ser proativo nas recomendações que você faz ao cliente. A gente tem visto muito essa visão de recomendações, né? Então, você esqueceu de completar esse investimento? Outras pessoas como você têm investido dessa maneira. Então, a gente vê várias coisas desse tipo. Obrigado, Bruno. Alexandre Loss pergunta, comenta, na verdade, a adoção da biometria deve ser a próxima aposta de segurança dos bancos. Beleza, obrigado, Alexandre. Isso que está acontecendo já, né? Biometria está aparecendo já em várias situações. Acho que nos canais digitais eles aparecem ainda menos, né? Não aparece com a mesma intensidade que a gente tem, por exemplo, numa ATM, né? Mas acredito que tem trabalhos aí, direcionamentos em relação a isso. Muito bem. Gente, foi muito rico aqui o nosso webinar. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós tivemos muitas informações novas e relevantes que dão suporte aí para nós. E eu queria desde já agradecer a presença de todos, pedir a vocês para responder a pesquisinha que vai aparecer na saída aí do webinar, de maneira que a gente possa dar um atendimento adequado a todos vocês na sequência, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí para vocês, bom dia e meus contatos estão à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Valeu, um abraço para todo mundo.